16, irmãos. Mateus capítulo 16, e nós estaremos meditando em uma porção da palavra de Deus para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Mateus 16, vamos ler somente um versículo que se encontra, o versículo 18. Todos acharam? Glórias a Deus. A palavra de Deus diz da seguinte forma, Mateus 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Os irmãos podem tomar assento, e nós iremos continuar dando glórias a Deus. Amém? Amém. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nessa passagem eu escolhi esse versículo especificamente porque o que eu quero comentar ou falar com os irmãos, o que Deus colocou no meu coração, é a respeito de que Deus cuida da sua igreja. Amém, glória a Deus. Eu vou falar de novo porque talvez você tenha entendido. Você é a igreja, então Deus cuida de você, amém? Amém, glória a Deus. Ele usa de várias maneiras, irmãos, para nos orientar, para nos capacitar, para nos guardar, nos orientar, nos fazer ver as coisas espirituais para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então é importante nós sabermos, primeiro, que foi Deus quem estabeleceu a igreja, amém? E segundo, que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Aleluia. Glórias a Deus. O que nós sabemos, irmãos, e a gente poder observar, é que quando Jesus fala para Pedro, ele não estava dizendo para Pedro que Pedro era esta pedra. Ele estava dizendo: Pedro, olha só, pois eu te digo que sobre esta pedra eu edificarei a igreja. Não era sobre a pedra que era Pedro, mas na pedra que era Jesus Cristo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então ele estava dizendo sobre mim, sobre a minha vida, não é? Sobre o que eu vou ensinar, sobre as coisas que eu vou deixar como ensinamento. Então eu vou edificar uma igreja. Então você não está sendo edificado em cima de qualquer coisa. Você não está sendo edificado de qualquer maneira. Você está sendo edificado em Cristo Jesus para a glória do nome dele. Amém, irmãos? Amém. Então isso é importante para as nossas vidas. Termos essa certeza, não é? Que Jesus está edificando a sua igreja. E toma cuidado dela. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 13, versículo 29, ele diz assim: ele, porém, disse, não para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Essa passagem aqui no capítulo 13, fala de uma pessoa que fez uma plantação, e era uma ilustração, uma parábola, onde ele fez uma plantação, e o inimigo veio no meio da plantação, e soltou ali as suas sementes de joio, não é? O joio é muito parecido com o trigo, irmãos, não é? Somente para identificar o que é um joio, o que é o trigo, somente alguém que tem muita experiência com lavoura. Então o que ele estava dizendo com isso? Ele estava dizendo o seguinte, não é? Aqui nessa passagem, especificamente nesse versículo, ele está dizendo que alguém chegou e disse assim: o Senhor quer que eu vá lá e arranque o joio que está ali? E a preocupação de Cristo era tão grande com a igreja, não é? Que ele disse: não arranque, porque pode ser que você arrancando o joio, venha um trigo também. E Deus ama tanto a nós que ele não queria que um trigo só se perdesse, não é? Então, o que isso nos traz de ensinamento? Traz de ensinamento algumas coisas, e uma delas é o seguinte: primeiro, Cristo cuida da igreja, não é? Cristo cuida da igreja de que maneira, irmão? Ele mesmo é quem separa o joio do trigo. É Ele mesmo quem vai separando. Existe uma seleção natural, e eu diria espiritual.
Porque aquele que é joio, ele não aguenta. Aquele que é joio, ele não quer. Não é? Mas aquele que é trigo, ele quer se alimentar mais. Ele quer buscar mais, ele quer estar forte. E a palavra de Deus nos deixa bem claro aqui que ele não quer que ninguém tire nem o joio da igreja. Não é? Nem o joio, ele disse, eu não quero que tire. Por quê? Mas não era por cuidado ao joio, era por cuidado do trigo, para que ele, não arrancando o joio, não arrancasse também o trigo. Ele disse, nos últimos dias, lá no final da colheita, eu mesmo farei essa separação do joio e do trigo. Você pode dar glória a Deus nessa noite? Glória a Deus. Então, Deus usa de várias maneiras para ir orientando a sua igreja, para ir alimentando e guiando a sua igreja nesse mundo espiritual, irmãos, porque, como eu já falei antes, o mundo espiritual é muito difícil, é muito complicado, você não vê, muitas vezes somente quando Deus te mostra em cima da hora, não é? Às vezes você não consegue entender o que está acontecendo. O mundo espiritual é muito complicado. Então Deus usa de várias maneiras para guiar a sua igreja. E uma delas, ele usa o próprio Espírito Santo, que é Deus, não é? O Deus que está aqui conosco, nos orientando, nos guiando, o Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus no livro dos Atos, no capítulo 5 e no versículo 3, e eu vou explicar um pouco para que você entenda quando eu ler o versículo, era que os apóstolos estavam separando o dinheiro da igreja. Estava separando os bens, por quê? Porque aí ia haver uma grande perseguição, e então não havia ninguém que tinha os seus próprios bens, tudo era em comum. Ou seja, eles vendiam suas propriedades e entregavam tudo para os apóstolos dividiam, separavam para as pessoas, ajudando aqueles, cada um ajudando da sua forma. E alguém teve a triste ideia de dizer assim, eu vou vender a minha casa e vou lá e digo que eu vendi por um valor, não é? Ele disse, eu vou lá e digo que vendi por um valor. Fez uma combinação com a esposa dele, um tal de Ananias, falou com a sua esposa, que era Safira, e disse assim, olha, eu vou na frente, e aí eu digo que eu vendi a casa por tanto, não é? E aí é isso que a gente entrega lá para os apóstolos pegam ali o que é e divide para todo mundo, né? Distribui para todo mundo, mas ele nunca vai saber por quê, porque você vai demorar um pouco de tempo, e aí depois você vai também, e aí você chega lá, e aí você fala a mesma coisa, então eles não vão saber, não é? E aí eles fizeram esse plano. E aí quando ele chega lá na igreja, que ele vai e entrega o dinheiro, né, que ele havia adquirido, né, e ele disse, olha, vendi isso aqui, portanto. Aí o Espírito Santo de Deus fala com Pedro, não é? Ele olha para Ananias, no capítulo 5, versículo 3, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo, retiveste parte do preço da tua herdade. Em outras palavras, Pedro depois continua dizendo, se você tivesse guardado para você, não era muito melhor? Não era muito melhor você ter ficado com o dinheiro para você do que você trazer, tentando enganar o Espírito de Deus, tentando trazer para a igreja uma coisa que não é verdade? Ele disse, antes que você tivesse ficado para você. Mas como você mentiu e não mentiu a nós, a igreja, você não mentiu a nós, os homens, você mentiu ao próprio Deus, então ele disse, você daqui não sai. E ali naquele mesmo momento ele morre. Sai dali e vão levando, 3 horas depois, chega a esposa dele sem saber, com um plano ainda na cabeça ainda, né? Eu vou falar a mesma coisa. Não é? Vou concordar com a mentira. Aí ela chega, e aí Pedro olha para ela, e aí, o que aconteceu? Você vendeu sua herdade? Ela disse, vendi a herdade. Quanto foi? Ela fala, a mesma conversa que eles já tinham combinado, né? Porque pensa que o Espírito de Deus não sabe, não é? Aí ela vai e fala, ele olhou para ela e disse, mas a mesma coisa, não é? Ele, naquele mesmo momento, estava entrando os homens que tinham levado o esposo dela que tinha morrido. Então ele olha e diz, aqueles homens ali que levaram o teu esposo, eles também levarão a você. Ela na mesma hora cai morta, e então aqueles homens levam ela também.
Ou seja, nós não estamos sós. Existe um Espírito aqui que se chama o Espírito Santo do Senhor. E Ele conhece a nossa vida. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe, aleluia, e Ele revela para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Então é uma das maneiras de Deus cuidar da igreja, zelando pela igreja do Senhor, zelando para que a igreja continue firme, verdadeira, para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ele é o Espírito que está aqui nessa noite, que nós reverenciamos como nosso Deus. Ele anda conosco. Não adianta tentar enganar o Espírito de Deus, porque Ele conhece, porque Ele sabe, e Ele continua cuidando da sua igreja para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? E este mesmo Espírito, irmãos, Ele continua trabalhando até hoje. Aleluia, Ele continua trabalhando até hoje para manter a igreja fiel para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Uma outra maneira que Deus usa para manter a igreja, para falar com a igreja, para orientar a igreja, além do que nós já vimos aqui, o Espírito Santo de Deus, Ele usa também o pastor. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, marque aí, anote aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8. Talvez você não tenha tempo de ler tudo agora, mas aí você pode ler amanhã, quem sabe. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 8 diz assim: porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? O que ele estava dizendo era o seguinte: se existe uma trombeta, não é? E eles tinham toques diferentes da trombeta. Se ele desse um toque um pouco mais curto, as pessoas sabiam o que era. Se ele desse um toque mais correndo, eles sabiam o que era. Se ele desse um toque mais longo, as pessoas sabiam o que era, não é? Então aqui ele estava ensinando e mostrando: se o toque for incerto, ou seja, se o toque não for bem falado, bem tocado, não é? Se ele não for bem, as pessoas ficam incertas. Será que é para levantar agora e ir para a guerra? Ou será para ficar aqui? Não é? E isso, irmãos, é a orientação de Deus para as nossas vidas. Nós entendemos isso quando lemos no livro de Ezequiel, capítulo 33, e versículo 7. Então nós entendemos que essa trombeta é a orientação vinda de Deus. E Ele usa isso através do atalaia. E você vai vendo no livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 7, que diz assim: ai de ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra, ou a palavra da minha boca, e lhe anunciarás da minha parte. Ele usa aqui, irmãos, os profetas, que naquela época era para orientar Israel, hoje os pastores para orientar a igreja. Ele usa essa mesma visão para mostrar que se ele não falar, ele disse: ai de ti, se você não falar para o meu povo. Era isso que ele estava dizendo para os profetas. Se eu falar alguma coisa e você não falar para a igreja, ele disse: ai de ti. Ai de ti se você não explicar o que é que eu estou dizendo. E aí ele continua a partir dos outros versículos, irmãos, dizendo da seguinte forma: se eu disser ao ímpio: ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares, para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade. Porém, o seu sangue eu requererei da tua mão. Em outras palavras, ele estava falando: você que é o atalaia, não é? Se você não falar para o ímpio que ele está errado, que ele está indo para o caminho incerto,
Ele está dizendo assim: olha, se você não falar isso para ele e ele morrer, eu vou cobrar o sangue de você. E às vezes, irmãos, a gente fica se retendo, né? E ainda chama de sabedoria. Não, a gente tem que ter muita prudência, muita sabedoria. Não pode falar isso não. Como que falar do evangelho, irmãos, fosse menos sabedoria do que a nossa? Quantas vezes Deus coloca a pessoa no nosso caminho e a gente diz: não vou falar não, que é para não machucar. Escute, irmãos, este evangelho de Deus, ele é precioso, que ele é mais sábio do que a nossa sabedoria. Amém? Ele disse: se eu colocar alguém no teu caminho e você não falar, o sangue dessa pessoa vai ser cobrado de você. E aqui não é somente para o pastor, porque todos nós nos encaixamos nessa situação, né? Mas aqui ele diz assim: se o sonido for incerto, ou seja, se eu falar para você e você não falar para a igreja, eu cobro de você. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos: eu tenho que tocar o sonido, e o sonido de maneira que você entenda, de maneira que você saiba que é o Senhor cuidando da sua igreja. E se você é a igreja do Senhor, você glorifica o nome dele, porque ele está aqui para nos orientar. Glória a Deus. É por isso que, escrevendo João no livro do Apocalipse, ele diz assim que são bem-aventurados aqueles que ouvem, não é? Que ouvem, não é? Ele nos mostra, nos ensina, irmãos, que é importante. Ele fala, porque ele diz: o Espírito fala à igreja. Quem é a igreja entende. Quem é a igreja sabe. Quem não é igreja, irmão, fica assim: não, mas aquilo ali não, mas aquilo não precisa, né? Quem não é igreja fica criticando, mas quem é igreja diz: não, glórias ao nome do Senhor, porque Ele está me ajudando, porque Ele está me corrigindo, porque Ele está me orientando. Quem não é igreja, como diz a palavra de Deus, e outro dia meus filhos estavam lendo o livro dos provérbios, quando a gente vai para a escola, eles sempre estão lendo ali o livro dos provérbios, sempre um provérbio, e uma delas, o provérbio diz assim: fala para o tolo, repreende o tolo, e ele fica com raiva. Mas quando você repreende o sábio, ele fica mais sábio. Ou seja, o tolo, ele fica com raiva. O pastor me chamou a atenção. Olha, o pastor falou isso comigo. Mas ele disse assim: mas o sábio, ele aprende e fica mais sábio para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Ele disse: se for incerto o toque, se for incerta a palavra, as pessoas não se preparam. E se ele não se preparar, eu cobrarei de você. Mas, e aí ele continua no versículo 9: mas, se advertir o ímpio do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converta do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livrarás a tua alma. Aleluia. Se ele não entendeu que você falou a verdade, é problema dele, não é? É isso que ele está dizendo. Se ele não entendeu e não quer entender, é problema dele, mas aí o sangue dele já não está sobre a sua vida. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então fale do amor de Deus. Não é? Fale do amor de Deus. Tem muita gente hoje querendo trocar a sabedoria de Deus, que é o evangelho de boas novas, para uma sabedoria muito... Não, mas eu não vou falar, sabe por quê? É porque é muito educado, é porque é rico, é porque... Não, muitos estão querendo ouvir da sua boca um evangelho de mudanças, que mude a vida dele para a glória do nome do Senhor Jesus. Me lembro sempre de um testemunho de um rapaz que chegou na igreja, ou chegou no trabalho super feliz. Nós chegou super feliz, e aí quando ele chegou no trabalho, ele disse: olha, a paz do Senhor, né? E aí o rapaz disse: rapaz, eu não sou nem crente e tal, e ele foi para o outro: olha, a paz do Senhor. Aí o outro olhou para ele e disse: você é crente? Ele disse: sou. Ele disse: então a paz do Senhor. Ele olhou assim e disse: você é crente? Ele disse: sou. Ele disse: você é crente? Ele disse: sou. Quanto tempo faz que você é crente? Ele disse: não, eu sou crente há muitos anos. Desde já mais de 30 anos que eu sou crente. Ele disse: você é crente? Ele disse: sim. Ele disse: como? Eu chegava aqui no trabalho, minha vida era uma miséria. Eu sempre cheguei aqui no trabalho triste.
triste, angustiado, depressivo, mal. Minha vida era um inferno e você nunca me falou desse Jesus. Você não é crente. Você precisa se converter. Aleluia, porque eu agora que achei Jesus Cristo, não quero deixar mais de falar dele para a glória do nome do Senhor. A nossa sabedoria, a nossa sapiência humana, a palavra de Deus diz que ela é mundana e infernal. É do inimigo. A nossa sabedoria de Deus, sim, esta tem valor para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então não pare de falar do amor de Jesus. Não pare de dizer para as pessoas, olha, Jesus te ama. Não é? Você não sabe o que essa palavra pode fazer na vida da pessoa, o impacto que isso vai fazer na vida da pessoa para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ele disse, se você falar essa palavra para alguém, não é? Se você não falar, e o sangue dele está sobre a sua vida. Porém, se você falar, você está livre dessa condenação. Que Deus nos guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, aleluia, eu te amo, eu te glorifico, exalto a tua santidade para sempre. Glorifico o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Uma outra maneira, irmãos, que Deus se utiliza usa para nos guiar no meio desse mundo espiritual. Uma outra maneira que Deus usa no mundo espiritual para nos orientar, nos fazer crescer na vida espiritual, são as experiências. Amém? Amém. As experiências, eu acho que essa é uma das que ele mais usa, não é verdade? Não é? As experiências. Às vezes a gente passa por cada situação, não é? Eu estava lendo naquele dia que eu preguei sobre Jonas, e eu guardei o capítulo 2, versículos 7 e 9. Se você quiser anotar, anote também. Jonas, capítulo 2, versículos 7 e 9. A palavra de Deus diz assim: quando desfalecia em mim a minha alma, eu vou contar aqui, Jonas tinha sido jogado do barco, não é? O peixe veio e agarrou ele e engoliu ele, não é? E ele foi submergido, tanto dentro do peixe quanto no mar, né? E eu fico imaginando, irmão, que esperança havia numa pessoa que tinha sido engolido por um peixe, no meio do mar bravio. Que esperança se tinha nisso mais? Eu acredito que a oração dele já era para morrer, né? A oração dele já era dizendo assim: Senhor, não é fazer feito aquela pessoa que quer se ajeitar na última hora. Uma vez uma irmã, eu vou até falar que é uma prima minha, não tem problema não faz mal, tem um monte de prima. Aí ela falou: não pastor, se a gente estivesse no avião e o avião caísse, se eu pedir perdão, eu não vou para o céu. Eu disse: sei não. Mas como assim? Se eu peço perdão, eu não vou para o céu? Não, eu disse: eu não sei não. Aí ela olhou assim: mas como? Aí a Bíblia nos ensina que se pedir perdão está perdoado. E Deus, eu disse: eu não sei. Aí ela disse assim: então por que você não sabe? Eu disse assim: eu vou lhe explicar. Sabe o que vai me dizer se você ia para o céu ou não? Ela disse: como? Eu disse: se o avião não caísse, se o avião e aterrissasse, tudo em paz, aí sim eu ia saber se você ia para o céu ou para o inferno. Se a sua vida continuasse da mesma maneira, minha filha, você não ia para o céu não. Agora, se ele aterrissasse e você dissesse: não, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova maneira, aí sim você iria para o céu. Porque o arrependimento sim tem valor. Não são as palavras: Senhor, me perdoa, pum, morreu, acabou, agora vai para o céu. Não. É o arrependimento, né? É o arrependimento, é dizer: não vou mais fazer isso. Não quero mais andar dessa forma. Quero ter uma vida diferente. Quero andar diferente. O Espírito de Deus anda comigo e Ele me guarda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, glória a Deus, sabe por quê? Porque Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Jonas, irmãos, eu fico imaginando a oração dele dentro do peixe. Eu não sei qual seria a sua, mas a minha não seria de Jonas, não. A minha seria: Senhor, me recebe aí, Jesus, me recebe aí. Perdoa, Senhor. Perdoa as minhas fraquezas, minhas falhas, né? Me recebe aí já, porque eu já estou indo.
Mas a oração de Jonas foi diferente, irmãos. Me choquei quando eu li a oração de Jonas. Olha o que diz a palavra de Deus. Jonas capítulo 2, versículos 7 e 9. Ele diz assim: quando desfaleci em mim a minha alma, ou seja, quando ele entendeu, agora pronto, agora eu vou morrer, eu me lembrei do Senhor, né? Essa aí sim, eu certamente me lembraria também, né? Mas aí ele diz assim: entrou a ti a minha oração. Ou seja, eu orei e a minha oração entrou lá diante do trono do Senhor. Aleluia. No templo da tua santidade entrou a minha oração. Os que observam a vaidade, vãs deixam a sua própria misericórdia. Em outras palavras, ele está dizendo que fica olhando para essas bobagens, quem fica olhando para essas riquezas, né? Quem olha, observa as vaidades vãs, ou seja, essas coisas, essa vaidade besta do mundo. Ele disse: quem olha essas vaidades, deixam a sua própria misericórdia. Em outras palavras, quem fica olhando para essas riquezas do mundo, cobiçando essas coisas do mundo, ele deixa a justiça de Deus. E aí ele continua dizendo, aí ele diz assim: mas eu te oferecerei sacrifício. Aleluia. Eu não sei se você entendeu a conjugação verbal, porque eu diria de outra forma, mas ele diz: mas eu te oferecerei. Ele disse: eu vou te oferecer sacrifício. Ele disse: eu vou sair daqui. Aleluia. E aí ele continua com a voz de agradecimento. Ele disse: eu vou oferecer a ti sacrifício de agradecimento. Você pode dar um glória a Deus nessa noite? Ou seja, naquele momento de morte, naquele momento que as forças já não tinham e tudo, ele disse: a minha oração entrou diante da tua presença, Senhor, e eu entendi que se ficar olhando para as vaidades vãs, eu sei que eu deixo a justiça, mas eu vou oferecer a ti um sacrifício de gratidão. Aleluia, glorifique o nome do Senhor, porque o Espírito de Deus nos ensina com as circunstâncias que devemos parar de olhar para o mundo e olhar para Cristo, e olhar para as coisas de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. E aí ele continua dizendo assim: o que votei, pagarei. Irmãos, o voto a Deus é algo importante. Ele disse assim: o que eu votei, pagarei. Irmão, quem é que vai se lembrar de pagar o voto na barriga de um peixe? Quem é que vai ser? Rapaz, olha, votei ao Senhor, agora eu vou ter que pagar. Eu não sei se ele foi inteligente demais, né? Muito inteligente, que disse: Senhor, eu vou fazer um voto aqui, então agora me ajuda, eu paguei esse voto. Eu vou oferecer sacrifício. Pronto, agora o peixe não pode me matar mais, o Senhor vai providenciar uma maneira de me tirar daqui. Ele disse: o que eu votei, pagarei. Aleluia. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. Escute, irmãos, que coisa maravilhosa no meio da circunstância tão difícil. Quando as circunstâncias são tão difíceis, tem alguns que se jogam nos pés do Senhor, chora, né? Aí Deus se agrada e muda a circunstância para a glória do nome do Senhor. Tem gente que abandona Deus logo de vez, né? Tem gente que para: eu não tenho força de orar, eu não tenho mais alegria, eu não tenho mais não sei o que. Não, tem gente que diz: não, eu vou lá e me humilho na presença de Deus. Aleluia. Aí Deus começa a agir por ele. Glória a Deus. Davi, irmãos, quando não tinha força, ele se jogava. Quando ele não tinha força para falar, ele ficou deitado no chão, chorando lá. Aleluia, mas ele não queria sair da presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, ele disse: mas vale um dia na tua presença do que em outro lugar 1000. Mas vale um dia na porta do átrio, não era nem dentro da casa. Ele disse: lá na porta do átrio do que em outro lugar 1000. A tua presença é mais importante para mim. Eu pagarei o meu voto, eu vou votar ao Senhor. Eu quero estar na tua presença. As circunstâncias às vezes nos impulsiona, nos empurra
para perto de Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. As circunstâncias às vezes nos empurram para termos a certeza que Deus ouve a nossa oração. E aí Ele usa um aqui, usa outro ali, e a gente começa a entender: Deus está me ouvindo, Ele está atendendo a minha oração para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Dê glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Porque Deus está orientando a sua igreja. Quando as forças começam a acabar, ore. Se não puder orar, irmão, faça feito Ana, chore, não é? Mas não deixe de ficar nos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantas vezes ele diz assim, a pessoa para, quando a pessoa está passando necessidade, a pessoa para de olhar para as coisas vãs, irmãos, né? Para a vaidade do mundo, porque o meu carro não é o melhor, porque a minha casa não é melhor, porque o meu celular não é o melhor. Não, a pessoa para de olhar para isso. Ainda essa semana, minha esposa e eu, nós ficamos ali dando glórias a Deus quando vimos um vídeo de uma mulher que os olhos dela, ela não falou nada, mas os olhos dela falou tudo. A expressão dela falou tudo, porque ela pôde respirar. Foi um transplante de pulmão, não foi? Transplante de pulmão. E aí o espanto dela era assim, chocante, penetrante dentro da nossa alma. Ela segurava assim. Eu posso respirar. Às vezes, irmãos, nós estamos tão bem. Você pode respirar. Você só vai saber quando você não puder, e você vai ver como isso é difícil. Quem sabe Jonas lá dentro do peixe não tinha ar para respirar. Um estômago apertado, cheio de sujeira, de líquido, de tudo que não prestava, fedendo a peixe. Quem sabe, se na angústia, agradeça a Deus que você tem vida. E você tem um Deus que está cuidando de você. Glória a Deus. Aleluia, que Ele vai cuidar o melhor para você, em nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Jesus, aleluia. Aleluia, circunstâncias nos faz entender, e é assim que Ele se revela para a sua igreja. É mostrando que nas circunstâncias difíceis Ele vai entrar em ação. Como é que você pode dizer que Deus cura se Ele nunca te curou? Como é que você pode dizer que Deus vai providenciar o pão se o pão nunca foi providenciado por Ele? Então Ele está dizendo: eu estou te capacitando para que creia que eu sou teu Deus e que vou cuidar da tua vida para a glória do nome do Senhor Jesus. As circunstâncias te aproximam de Deus. As circunstâncias te aproximam mais. E você começa a dizer: sabe uma coisa, eu estou olhando para as coisas vãs, isso não tem valor, aquilo não tem valor. O que tem valor é que Deus está trabalhando na minha vida. É que Ele repreende ao filho que ama. É que Ele anda com aquele que Ele ama. É Ele quem vai ouvir a tua oração na hora da angústia. O teu pai não vai ouvir, o teu irmão não vai ouvir, a tua irmã não vai ouvir, o teu esposo não vai poder atender, mas o Senhor vai andar contigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Ele disse: essa circunstância que me aproxima, grande, aleluia. Eu me lembro da minha mãe, uns 25 anos atrás, irmãos, quando meu pai morreu, e ela não tinha nada, não sabia mais o que fazer, e eu não aconselho você fazer isso, mas ela fez. Ela virou a Bíblia para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, abriu, colocou assim, colocou o dedo, e orou e disse: Deus, o meu marido morreu, eu tenho ainda alguns filhos aí para criar, e o que é que eu vou fazer, Pai? Fala comigo. Quando ela tirou o dedo, aleluia, a palavra de Deus estava lá, dizendo assim: porque o teu Criador é o teu marido.
Arabassurianda e Comanás. Glória a Deus. Araixo de Candaramanagas. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor de Israel é o Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Aleluia. Faz 25 anos. Ela pode abrir a Bíblia todo dia e colocar que ela não acerta mais nesse versículo. Mas no dia e na hora certa, aleluia, Deus disse: eu vou te falar que eu sou quem te guardo, eu sou teu esposo, eu quem vou cuidar da tua vida. Aleluia, poucos meses depois, a aposentadoria que meu pai nunca tinha reclamado, ela pôde receber e começou a receber a aposentadoria até hoje. Ela tem um pouquinho, uma aposentadoria bem pequenininha, mas ela disse: é o meu marido que me deu. Aleluia. As circunstâncias te empurram a você crer que Ele está no controle. Aleluia. Que é Ele que nos guarda, que é Ele quem cuida da sua igreja. Então não pare, glorifique, exalte. Essas coisas são vãs, o dinheiro é vã, a riqueza fica, desvia o homem, aleluia, mas aquele que fica na presença do Senhor, ele vai ter a recompensa do Senhor Jesus. A presença do Senhor é melhor, a presença do Senhor é melhor, a glória do Senhor é melhor. Aleluia, glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus, obrigado, Senhor. Glorifica o nome do Senhor Tu és Jesus. maravilhoso e fiel. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Ele usa a palavra para dizer para você que Ele te ama. 1 João capítulo 2, versículo 5, ele diz: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Isso já é em João capítulo 3, versículo 35. Se estiverdes o amor uns aos outros. Aleluia. Ele disse: aquele que guarda a minha palavra, o amor de Deus está nele. Aleluia. Aquele que guarda a minha palavra, o amor de Deus está nele. E aí ele diz: e todos reconhecerão se o amor de Deus estiver na tua vida. Ele diz: todos reconhecerão que o Senhor é contigo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, sempre o melhor é estar com Deus. Aleluia. O melhor sempre é andar com Deus. Aleluia. Ele usa tantas formas, como nós falamos, as circunstâncias. Ele usa o Espírito Santo para trazer temor à igreja, para trazer vontade de adorar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Para mover com a nossa estrutura. Ele traz a palavra do pastor, aleluia, como um conselho, como uma orientação. Ele traz a profecia. A profecia, irmãos, não é diretriz para as pessoas. Não é, tem gente que se não tiver uma profecia, a pessoa não quer, não anda, não vê. Não. Aleluia, nós andamos pela fé, ouvindo a palavra de Deus. E a profecia, quando Deus quer, Ele usa. Mas Ele tem coisas para a profecia, irmãos. A profecia primeiro é para exortar. Exortar não é chamar a atenção, como muita gente fala. Exortar é animar. Aleluia. É trazer de volta o ânimo à pessoa. É te fazer recordar das coisas de Deus. É o que Deus está falando aqui. Então a profecia é para te exortar, é para te reanimar, te trazer para o ânimo certo em nome do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa, a profecia é para te orientar. A profecia, existem muitas maneiras de nós entendermos as profecias. Às vezes, em algumas circunstâncias, a profecia era a própria palavra de Deus. Lida, era a profecia. Não precisava ser o Espírito de Deus usando o profeta, não. Né? Como nós falamos aqui outro dia, o profeta no Antigo Testamento, do ministério profético, Deus honrava o que ele falava. Hoje, o profeta é diferente. Ele é usado por Deus para falar as coisas, né? Mas todos eles têm uma
intenção. Primeiro, a profecia para exortar. Segundo, para orientar. Terceiro, para confirmar. Deus usa a sua palavra para confirmar o que ele já falou. E a quarta é para corrigir. Sim, também a profecia é usada para corrigir. Aí eu quero falar somente desses quatro, se Deus me der tempo aqui. Porque ele já parou o universo todo, não vai parar esse relógio. Para. Não é? Lucas capítulo 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim, para exortar. Lucas 1:13. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e porás o seu nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Aleluia. Então, essa profecia foi para exortar, para trazer alegria para ele, não é? Para trazer ânimo para ele. Não fica preocupado, não é? Não fica aí tristonho, não. Ele vai vir, seu filho vai vir, e vai vir dessa forma, e vai ser para a alegria de muito. Então, a profecia usada aqui foi para reanimar, não é? E quantas vezes, irmãos, Deus nos dá uma palavra que nos reanima a força, não é? A gente sai daqui diferente, a gente diz, não, eu vou colocar em prática, não é? Eu vou viver. É Deus dizendo, eu estou contigo, cuidando de você, te orientando, para a glória do nome do Senhor Jesus. Você quer mais o que alguém seja tomado em espírito para dizer o que? Se Deus já está dizendo, eu ando contigo, aleluia, eu sou a sombra à tua direita, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. O Senhor está falando conosco, aleluia. Essa é a profecia que nos redargue, que nos exorta a continuar na carreira para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Aleluia. A profecia que orienta. Irmãos, tem muito crente desorientado hoje em dia. Tem muita gente orientado por qualquer coisa. Tem gente que, uma vez uma pessoa falou para mim, pega um biscoito do chinês. Disse, pastor, Deus falou comigo. Eu disse, foi mesmo, meu amigo. E a gente fica feliz, né? Porque quando escuta um negócio desse, rapaz, Deus falou demais, pastor. Eu disse, foi mesmo, meu filho. Ele disse, foi. Peguei o biscoito assim. Eu disse, que biscoito? Ele disse, do chinês. Aí fui lá, quebrei. Quando disse, Deus falou comigo, pastor. Eu disse, não foi Deus não, meu filho. Não foi Deus não. Deus usa uma mula. Deus usa qualquer coisa, menos uma astrologia, porque aquilo ali é astrologia chinesa. Deus não vai usar astrologia para falar com você, não. Esses biscoitos aí eu nem abro, meus filhos já sabem, eu nem abro, nem eles abrem mais, porque aquilo dali é astrologia. Aquilo dali é coisa do inferno para enganar as pessoas. A pessoa vai lá e diz, não, foi Deus que falou, não foi não, irmãos. Deus usa a sua palavra para nos orientar. Esta palavra é o que nos orienta. Tem muita gente sendo orientada, irmão, por qualquer coisa, né? Como eu já falei aqui muitas vezes, e isso tem sido um choque na minha vida. Pessoas e centenas de pessoas sendo orientadas pelos pastores da internet, né? Aqueles orientadores da internet. Tem um lá que fala que não precisa congregar. Não, você não precisa congregar, não. E não vai destruir a quem? A quem quer ser enganado, né? Tem gente procurando orientação nos amigos que são pecadores, irmãos. Pessoas que não têm orientação de Deus para lhe ajudar, não é? Não tem orientação divina para te dar uma palavra que venha do céu. Ah, não, mas é o meu melhor amigo. Ele pode ser o seu melhor amigo para você conversar, para você poder falar alguma coisa, mas para orientar a sua vida, ouça o que Deus está falando em nome do Senhor Jesus. Busca o Senhor, se esforce, ore, esteja na casa do Senhor e você vai ver a orientação de Deus para a sua vida. Buscar orientação dos amigos, pessoas incrédulas, pessoas que não sabem de Deus, pessoas que não entendem das coisas de Deus, pessoas que não estão, muitos deles estão escarnecendo da igreja, não é? Por
Por que Deus não fala para você? Né? Por que, ó, vem pedir conselho para mim, por que não pede para Deus? Escarnecendo do seu Deus. Que Deus nos guarde, porque eu sei que isso não tem aqui na igreja, mas a gente tem que saber, a primeira orientação tem que vir de Deus. Aleluia. Se eu estiver um pouco desesperado, mas eu vou ler a palavra de Deus, vou orar, e se não tiver, eu tenho um pastor, eu vou ligar para ele, vou pedir a orientação dele, porque é dali que o Senhor tem trazido orientação para a igreja do Senhor. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Amém? É a orientação, segundo Samuel, capítulo 5, versículo 24. E diz, e há de ser que, ouvindo tu o ruído das marchas pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor é que sai diante de ti para ferir o arraial dos filisteus. Aleluia. A profecia orienta. Oh, aleluia. E quando eu falo de profecia, como eu já falei, não é somente a profecia do profeta sendo usado, mas é essa profecia que orienta. Não é? Ali foi o profeta usando, e Deus falando diretamente com Davi, dizendo, olha, fica por trás das copas das amoreiras. Orientando Davi, é para a orientação, aleluia, da sua igreja. A igreja, irmãos, entende que quando Deus usa a profecia para lhe orientar, exortar, confirmar ou corrigir, aleluia. Não é para viver como se fosse um horóscopo de crente, não, né? Horóscopo de crente, né? A pessoa não sai enquanto não vai lá no Facebook e não lê o versículo do dia. Eu gosto do versículo do dia, de vez em quando eu mando um ou outro, mas eu não quero aquele negócio como orientação para a minha vida, não. Que orienta o meu Deus, aleluia. Amém, irmãos? Amém. Terceira, confirmar. A palavra de Deus, a orientação, a profecia para confirmar as coisas que ele já falou. Amém? E aí se encontra em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Ele diz, bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras dessas profecias e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ela está confirmando o que já falou. Ele disse, olha, bem-aventurado aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia. Amém? Amém, amém, irmãos? Amém. Glórias a Deus. Ele diz, olha, esse aqui. Então ouça a palavra de Deus. Busque, esteja ali junto. Aleluia, entenda a palavra de Deus, a orientação de Deus, e ela vai ser para a sua vida. Quando Deus falar alguma coisa, espera, porque Ele vai confirmar em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E por último, irmãos, corrigir, não é? Corrigir. Mateus capítulo 12, versículo 34. A Bíblia diz assim, raça de víboras, como podeis vós falar coisas boas, sendo maus? Pois do que há em abundância no seu coração, fala a boca. A profecia também serve para corrigir. Às vezes a gente está fazendo uma coisa errada, vem a palavra de Deus. E como eu falei, irmãos, quando a gente é sábio, a gente, não, Deus está falando comigo, vou corrigir a minha vida, vou parar de fazer, né? Quando é tolo, o pastor chama a atenção, ou a Bíblia fala, a pessoa fica com raiva, né? Uma vez, e eu vou concluir com essa orientação aqui, uma vez Deus me usou na palavra, eu estava pregando, né, que é a profecia mais específica para hoje. Estava pregando e eu usei as palavras muito específicas. Eu disse assim, olha, o carro, às vezes a pessoa está com um carro, quer outro carro. Às vezes a pessoa está com um carro vermelho, quer um amarelo. Né? Às vezes a pessoa está com um BMW, quer um Mustang. E tal, a insatisfação, irmão. E papai, falei, preguei, estou falando sobre insatisfação. No outro dia, eu estava no trabalho, na época eu trabalhava no condomínio, estava lá limpando o condomínio, me lembro até agora, estava passando velho num clubhouse, aí tocou o telefone, eu atendi a ligação, aí comecei a conversar, irmão, pastor, tudo bem? A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem, irmão. E a senhora, está bem? Aí ela perguntou, pastor, o senhor falou com a minha irmã? Aí eu disse, não, qual irmã? Aquela? Não tenho falado com ela não. Não, pastor, o senhor tem certeza que o senhor não falou?
com a minha irmã, aquela assim, assim, assim. Eu disse, não, irmã, não lembro não. Ela disse, o senhor tem certeza? Quando ela falou 3 vezes, o senhor tem certeza? Eu digo, tem alguma coisa errada, né? Ela disse, irmã, fala para mim o que foi. Porque se tem alguma coisa errada, a gente já esclarece aqui. Me diga aí o que é que houve. Ela disse, o senhor tem certeza? Eu disse, eu tenho, irmã. Tenho certeza. Fale para mim. Aí ela disse, não, pastor, porque eu estou numa briga. Só quem sabe dessa história é minha irmã. E só pode ter sido ela que tenha lhe contado. Eu estou numa briga com o seguro, porque eu bati meu Mustang, que era amarelo, e ele me devolveram um Mustang vermelho. Aí o senhor chega na igreja e o senhor fala, olha, a pessoa está com Mustang vermelho e quer um Mustang amarelo, a pessoa tem um carro, não sei o que, fala tudo, pastor, só pode ter sido a minha irmã, mas olha, se foi ela, não se preocupe não, eu entendo, eu recebo como de Deus. Eu falei para ela, irmã, a senhora mora onde? Aqui, não é? A senhora dirige 40 minutos para chegar lá na igreja, não é verdade? Ela disse, é. Sabe quantas igrejas tem de lá para cá? Na sua casa, na sua rua, pouquinho depois acho que umas 2 ruas tem uma igreja. A nossa sede é 5 minutos da sua casa. De lá para cá a senhora passa quase 10 igrejas para chegar na nossa igreja. E chegar aqui na casa do Senhor, a senhora achar que Deus não vai falar com a senhora, só perdeu seu tempo, irmão. Fique em casa que é melhor. Porque se a senhora não entender que Deus orienta a igreja, a senhora está perdendo o seu tempo para ir para a igreja. Se a senhora não entender que é Deus que está direcionando o povo dele, aleluia, então a senhora está perdendo o seu tempo. Se a senhora acha que eu vou passar horas orando, buscando para ficar falando coisa para a senhora está muito enganada. Eu sei em quem tenho crido. Pergunte para a sua irmã e a senhora vai ver que eu nunca falei com ela sobre esse assunto. E se a senhora não acredita na palavra de Deus, a senhora fica em casa, porque o Deus que eu sirvo, ele vai continuar orientando a igreja. E a igreja vai continuar recebendo e se alegrando, porque é assim que a igreja anda para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você ouvir Deus falando diretamente ao seu coração, não fique pensando que foi o irmão, que foi o esposo, que foi aquilo. Fique sabendo, é Deus cuidando da minha vida. E se ele foi específico demais, e se ele foi muito claro, diga glórias a Deus, porque eu sei que é o meu Deus cuidando da minha vida. Fala com ele, faça um teste com ele e veja se ele não vai usar outra coisa para confirmar o que ele tem falado para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Ou eu sou igreja, ou eu não sou igreja, mas eu sei que Deus vai continuar orientando a sua igreja para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé.